E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta à nossa Escola Bíblica Dominical Online. Que bom que você está aqui. Eu sou a tia Débora e todos os domingos de manhã você me encontra aqui nesse canal para aprendermos juntos sobre a Palavra de Deus. Eu sei, a gente queria ir para a igreja, queria se reunir lá, mas por causa dessa pandemia, por causa desse vírus que a gente está lutando contra, nós não podemos por enquanto. Mas em breve tudo vai voltar ao normal, tá? Na semana passada, nós estudamos sobre por que as doenças existem. Você lembra? O que nós aprendemos? Isso mesmo, nós entendemos então que as doenças começaram a existir quando o homem e a mulher, Adão e a Eva, desobedeceram a ordem de Deus. Qual foi essa ordem? Isso mesmo! Eles não podiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e aí eles foram desobedecer a única ordem que Deus tinha dado para eles. Por causa disso, foram expulsos do jardim e todos os problemas começaram a existir a partir de então. Hoje nós vamos conhecer a história de um personagem bíblico que parece muito com a gente. É porque esse personagem bíblico que vamos aprender hoje também teve que ficar muito tempo fechado dentro da sua própria casa. Quando Adão e a Eva saíram de dentro do jardim, e aí toda a família deles cresceram, toda a humanidade veio a existir, e então os problemas também começaram a existir. As pessoas começaram a esquecer que Deus havia criado todas as coisas e estavam cada vez mais longe dele. Sabe como que a gente fica longe dele? Quando nós não oramos, quando nós não lemos a Bíblia, quando nós não obedecemos a palavra de Deus, é assim que nós ficamos longe dele. E é assim que as pessoas estavam na época de Noé. Noé era um homem temente a Deus. Sabe o que quer dizer temente? Quer dizer que ele era obediente, quer dizer que ele respeitava todas as palavras que Deus dizia. Noé conhecia a Deus, ele e toda a sua família obedeciam tudo o que Deus dizia. Certa vez, Deus disse para Noé: Noé, eu tô muito triste com tudo que tem acontecido, sabe? As pessoas têm me desobedecido, as pessoas têm cometido muitos pecados e, sabe, eu meio que me arrependi de ter criado tudo isso, sabe? Porque elas não me obedecem. Então, Deus deu uma ordem para Noé. Noé, faz um barco bem grande, e dentro desse barco você vai colocar um casal de cada animal. Esse barco também é chamado de arca e também ficou conhecido como Muito bem, a Arca de Noé. A Arca de Noé seria o barco onde todos os sobreviventes ao dilúvio iriam ficar enquanto o dilúvio durasse. Você sabe o que é dilúvio? Dilúvio é tipo uma chuva muito grande, muito forte, que vai inundando todos os lugares. Então a água cai muita chuva e a água não tem para onde ir, então a água vai se acumulando e vai inundando todas as coisas. Isso é um dilúvio. Deus então disse isso para Noé. Noé, mais do que depressa, saiu contando para todo mundo: gente, Deus me avisou que vai destruir tudo e que vai acontecer um dilúvio. Vou construir uma arca. Vocês precisam entrar comigo dentro desse barco para sobreviver. Era o que Noé dizia. Quando Noé dizia essas coisas, as pessoas riam dele. Achavam que ele estava doido da cabeça. O Noé certamente está gagá, lelé da cuca. As pessoas riam porque não acreditavam que Deus faria uma coisa dessas. Mas Deus havia sido claro e contado tudinho para Noé. Noé não deu ouvido para que as pessoas diziam para ele e continuou obedecendo a ordem de Deus, construindo aquele barco enorme que Deus falou para ele construir. Deus deu todas as orientações para Noé. Ele disse qual madeira deveria usar, quantos metros de madeira, qual era a altura do barco, qual era a profundidade, o seu tamanho. Deus disse certinho para Noé o que ele precisava fazer. Noé, mais do que depressa, obedeceu cada uma das palavras de Deus para construir aquele barco, porque Deus iria mandar o dilúvio, mesmo que todo mundo não acreditasse nele. Os dias foram passando,
o barco foi ficando pronto e os animais começaram a vir até Noé de todas as partes do mundo. Um casal de cada animal. Você sabe o que é casal? Casal quer dizer um macho e uma fêmea. Então, um parzinho, um casal de cada animal começou a chegar perto de Noé e eles foram indo em direção à arca. Sabe como que eles descobriram o endereço dessa arca? Porque Deus conduziu todos os animais até Noé. Aqueles animais que moravam bem pertinho de Noé foram até sua arca. Aqueles animais que moravam bem longe de Noé também foram até a arca de Noé, porque Deus estava conduzindo toda aquela situação. Então, bichos grandes, pequenos, os animais peludos, passarinhos, todos os animais foram em direção até a arca, onde Noé estava com toda a sua família. Todo tipo de animal foi chegando até lá, para que no dia que Deus mandasse Noé fechar a arca, todo mundo tinha que estar lá dentro. Quem não estivesse dentro da arca quando Deus mandasse fechar, ficaria de fora e morreria por causa do dilúvio. Noé, como um bom porteiro, estava ali na arca, direcionando todos os animais para que cada um ficasse bem acomodado, acolhido, quentinho. Assim Noé colocou todos os bichos para dentro. Quando foi o tempo determinado por Deus, Deus disse: Noé, fecha a arca. Noé assim fez. Fechou a arca, que estava na parte mais alta do monte, então o céu começou a se escurecer. E quanto mais escurecia, mais barulho de trovão se podia ouvir, porque a chuva começava a cair. E foi muita chuva, chuva que ninguém tinha visto antes, tamanha chuva daquele jeito. Era muita água, era muita chuva. Em pouco tempo, a arca de Noé, que estava sobre o monte, começou a boiar, porque a água subiu até a altura daquela montanha e colocou o barco para navegar. Foi assim então que o dilúvio se espalhou por todo o planeta Terra. Dentro da arca, os animais estavam bem quentinhos, os animais estavam protegidos. Eles tinham alimento, porque Deus falou para Noé colocar o alimento ali. Cada um tinha o seu quadradinho, o seu lugar de dormir, porque Deus havia falado para Noé fazer assim. Todas as dicas que Deus deu, Noé cumpriu. Então, naqueles dias, cada animal ficou ali seguro e protegido da chuva. Noé e sua família também estavam seguros, porque eles estavam obedecendo a palavra de Deus ali. Depois de muitos dias de chuva seguidos, a chuva então começou a diminuir. E quanto mais a chuva diminuía, Noé ia percebendo quanta água havia ali. Ao seu redor não tinha mais onde passar, tudo havia virado água. Noé então teve a ideia de abrir a arca e enviar uma pombinha que voasse e procurasse um lugar para pousar. E se essa pombinha encontrasse um lugar para pousar, então Noé sabia que era hora de abrir a arca. Noé enviou a pombinha e essa pombinha voou e trouxe de volta um raminho de oliveira. Enquanto as águas baixavam, Noé esteve ali seguro. Quando essa pombinha voltou com o galho da oliveira, Noé entendeu que era um aviso de Deus, que estava tudo seco e ele e os animais podiam sair dali. Noé ficou muito feliz quando ela chegou, porque era sinal da resposta de Deus. Noé só saberia se era hora de sair se tivesse onde a pombinha pousar. E foi assim que Noé descobriu que a chuva já havia passado e as águas haviam ido embora. Noé e todos os animais então saíram de dentro da arca e puderam fazer uma festa feliz diante do Senhor, porque Deus protegeu a vida deles. Deus os guardou daquele dilúvio. Sabe, Deus estava muito bravo quando disse que ia destruir todas as coisas, mas Deus amava demais a sua criação e foi por isso que preservou e guardou a vida do Noé e de todos os animais. Quando os animais saíram de dentro da arca junto com Noé, eles observaram pela primeira vez um arco-íris.
Você já viu um arco-íris nos dias de chuva? O arco-íris é o sinal da aliança de Deus com os homens. A promessa que Deus fez para todos nós, que Ele sempre vai cuidar de nós e que nunca mais aconteceria um dilúvio para inundar todo o planeta como foi naquela época. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que era uma situação muito perigosa sair de dentro da sua casa naquela época, não era? A Arca de Noé foi a casa de Noé, sua família e todos os animais naquela época. Então, enquanto eles estivessem seguros dentro de casa, obedecendo a ordem de Deus, eles estariam seguros contra o dilúvio. Nos dias de hoje, nós temos as orientações que nós não podemos sair para todos os lugares, não é? Por causa do coronavírus. Quando nós estivermos seguros em casa, cumprindo todas as orientações, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Então, é por isso que nós precisamos confiar que Deus tem o controle de todas as coisas. Assim como aquela chuva durou exatamente o tempo que Deus disse que ia durar, o coronavírus também vai durar exatamente o tempo que Deus permitir que ele dure. Enquanto nós estamos fechados dentro de casa, longe da escola, indo poucas vezes à igreja, nós precisamos orar e pedir a Deus que nos oriente para cumprir e obedecer sempre a palavra dele. Semana que vem nós vamos aprender mais uma história bíblica e eu espero você por aqui, tá bom? Super beijo e até a próxima Escola Bíblica Dominical Online. Tchau!